Vem aí o 20º aniversário da Igreja Evangélica da Paz, nos dias 14, 15 e 16 de março. Este ano, teremos a presença do pastor João Flávio Martinez, presidente do Centro Apologético Cristão de Pesquisas, o CACP. E temos uma novidade para você. Do dia 10 ao dia 14, faremos a Semana Apologética, onde o pastor João Flávio Martinez, juntamente com o pastor Natanael Rinaldi, estarão ensinando a combater seitas e heresias, com palestras onde você vai poder fazer as suas perguntas e tirar todas as suas dúvidas. Para mais informações, ligue 3232-4337. Saúde a igreja com a graça e paz da parte de Deus e do nosso Senhor Salvador, Jesus Cristo. Amém? Gostaria que abrissem as suas Bíblias no livro do profeta Isaías, capítulo 5. Nós iremos ler 2 versículos, versículo 20 e versículo 21. Diz assim: ai dos que ao mal chamam bem e ao bem mal, que fazem da escuridade luz e da luz escuridade, e fazem do amargo doce e do doce amargo. Ai dos que são sábios a seus próprios olhos e prudentes diante de si mesmo. Até aqui. Escolhi esse texto para nós falarmos um pouco sobre o relativismo, que é uma ideia filosófica que nos atinge nos dias de hoje, e que nós devemos estar alerta para esses conceitos que chegam e nos tentam minar a nossa fé. Nós sabemos que o crente, ele não é alguém que vive isolado do mundo. Apesar de nós não sermos do mundo, nos fazendo parte desse mundo, nós temos que ter uma certa relação com esse mundo. E ocorre que nesse período pós-moderno, ela tem a principal característica do que é irracional e para as coisas místicas também. E embora isso não seja estranho para o pensamento popular, essa pós-modernidade significou uma mudança bastante radical nas nossas vidas. E sob essa influência, muitos eruditos, estudiosos da filosofia, das ciências sociais, eles, sob essa influência, perderam essa esperança dessa visão coerente de uma vida para os nossos meios. E nessa falta de tudo que é absoluto no conhecimento é que surge essa questão do relativismo. Então ela tornou um conceito tanto para o mundo acadêmico como para o mundo popular. Então houve muito dizer aí que é uma arrogância dizer que é só uma igreja que leva ao céu, só há um caminho que leva ao céu, e essa atitude é até considerada intolerante por algumas pessoas, Então, sendo assim uma atitude intolerante, não pode ser aceita no nosso meio. E o que vem a ser esse relativismo? Ela é uma concepção filosófica, como eu falei, que nada definitivamente é absoluto. Então ela parte que todo ponto de vista é válido. E nesse modo de ver, nós vemos que os princípios morais e éticos de Deus acabam caindo por terra, porque acaba não tendo limite para o certo e para o errado. E para muitos que não conhecem a Deus, eles acabam até confundindo essa questão. Só que nós sabemos que o Senhor abomina esse pensamento, como nós lemos aqui no versículo 20. Ai dos que mal chamam bem, ao bem chamam mal, que fazem da escuridade luz e da luz escuridade, e fazem do amargo doce e do doce amargo. Ou seja, invertem tudo
tudo o que seria para ser o certo é errado, e o que é errado é o correto, que nós vemos nesses dias de hoje. E nós vemos que isso aqui não é exclusivo dos nossos tempos, né? Já nessa época, o profeta Isaías já combatia isso, e ele denunciava o juízo de Deus com um fogo consumidor, como nós podemos ver aqui no versículo 24. Pelo que, como a língua de fogo consome a estopa e a palha se desfaz pela chama, assim será sua raiz como podridão, e a sua flor se esvaecerá como pó, porquanto rejeitaram a lei do Senhor dos Exércitos e desprezaram a palavra do Santo de Israel. Então, muitos se justificam nesses casos, o seu modo de viver com as palavras e os seus erros, com as velhas frases que nós conhecemos, como isso não tem nada a ver, está tudo certo, todo mundo faz. Mas nós vemos que Paulo também nos alertou na sua carta aos Coríntios que as más conversações corrompem os bons costumes. Disso surge uma pergunta: como nós podemos julgar o que é certo e o que é errado? Tem algum padrão para isso? Nós vemos que até agora que essa maneira de pensar relativista ela é muito limitada e não trouxe solução para o homem na vida prática. E o mundo hoje enfrenta várias dificuldades que necessitam de respostas coerentes, né? E essas respostas só podem ser realmente encontradas à luz de um padrão moral que seja nítido. Só que as pessoas que são influenciadas por essa maneira de pensar não têm isso como lei. Nós vemos que as suas próprias verdades são absolutas. Então, se eu estou certo, você também está certo na sua maneira de pensar, e nós, relativamente certo, não temos nada absoluto nas nossas vidas. E o homem de hoje, ele encontra então nesse mundo que coexistem várias cosmovisões, né? O que seria isso? Que é a maneira que você pensa, que você vê o mundo. Então, você pode até abraçar uma filosofia, mas você com isso, você está correto. Quer dizer, você pode ser no Evangelho, é a sua maneira correta, você que é espírita também você está certo, você que é católico também está certo, e dentro disso, todos vamos para o mesmo caminho. É correto pensar dessa maneira? Nós vemos que não. Quando Jesus veio aqui neste mundo, ele também encontrou, nos primeiros anos da igreja, várias cosmovisões, mas ele trouxe uma verdade que era absoluta e era realmente a solução para os problemas daquela época. Nós estamos estudando aqui na nossa lição que a igreja, depois de sofrer aquele primeiro ataque, né, da perseguição dos imperadores romanos, chegou até a época de Constantino, quando declarou que a igreja evangélica era a igreja oficial, o que parecia ótimo, excelente. O que acabou causando? As pessoas que começaram a vir para a igreja não tinham aquela conversão genuína. Então, porque era status vir para a igreja, então começaram a trazer certos conceitos de fora, e com isso acabou contaminando a igreja, e a igreja passou um período bem triste da sua história, onde o paganismo se apoderou, se infiltrou na igreja, e ela perdeu com isso. Mas sempre teve os remanescentes que permaneceram fiéis, e a igreja com isso segue-se até hoje. E nos nossos tempos, nós vemos que até hoje esse problema não foi resolvido. E qual a pergunta que nós fazemos? Será que esse pluralismo é adequado para construir e sustentar essa cultura de uma civilização? Ou para isso é preciso de uma visão unificada da realidade? Nós vemos que Jesus trouxe isso, trouxe essa condição, e o Evangelho de Jesus legou esse mundo antigo, essa cosmovisão íntegra e coerente para lidar com todas as questões da área da nossa vida. Então, o Evangelho de Jesus não foi só abrangente, mas ele exige também a exclusividade. Nós temos que ver que a cosmovisão, a maneira dos descrentes ver o Evangelho tem que ser suplantada pela maneira como nós cristãos vemos isto. Então,
se alguém chegou aqui, ainda está em dúvida com isso, com esses pensamentos, né? Às vezes surgem dúvidas, conceitos, você tem aqui a resposta. E para quem não veio, quem também está procurando e veio pela primeira vez, já está curioso em conhecer o que seria uma igreja, o que é uma igreja evangélica, está aqui, porque o próprio Jesus disse em João 14,6: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então Jesus é o único caminho, sem radicalismo nenhum. Ele veio impor o que era de bom para resolver o problema de todas as nossas vidas. Basta nós aceitarmos e seguirmos seus conselhos e termos o próprio Jesus como espelho para as nossas vidas. Amém? Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. A ele a sempre amém. A ele a glória, a ele a glória, a ele a glória, pra sempre amém. Quão profundas riquezas o saber e o conhecer de Deus. Quão insondáveis seus juízos e seus caminhos. Quão profundas riquezas o saber e o conhecer de Deus. Quão insondáveis seus juízos e seus caminhos. A ele a glória, a ele a glória, a ele a glória, pra sempre amém. A ele a glória, a ele a glória, a ele a glória, pra sempre amém. Só a igreja, só a igreja. Em Filipenses 2, versículo 7 em diante, diz: Jesus aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo semelhante aos homens, e achando na forma de homens, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e a morte na cruz. Pelo que também Deus o exaltou soberanamente, Ele deu um nome que é sobre todo nome, Jesus. E para que o nome de Jesus reine eternamente, todo joelho se dobre nos céus e na terra e debaixo da terra. E toda língua confessa que Ele é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Então vamos dobrar nossos joelhos, vamos orar, vamos engrandecer seu santo nome, que é exaltíssimo.
Que seja a Ele toda a honra e toda a glória, que Ele é onisciente e onipotente. Ele está em todos os nossos dias, ao nosso lado. Que saímos daqui e estejamos na sua presença. Que o Senhor Deus seja exaltado e engrandecido, porque Ele pode nos livrar de todas as aflições e de toda a tentação. E que seja engrandecido o seu nome para todo sempre, em nome de Jesus. A Ele a glória, a Ele a glória, pra sempre. Amém. A paz do Senhor, irmãos. Por gentileza, abra sua Bíblia em Lucas, capítulo 7, a partir do verso 11. Nós vemos um ocorrido importante na vida do Senhor Jesus Cristo. E hoje, o Domingo Jovem Maior, o título dessa mensagem é: Jovem, isto é para você. Vamos repetir? Jovem, isto é para você. Diz o texto de Lucas capítulo 7, verso 11: E aconteceu pouco depois ir ele à cidade chamada Naim, e com ele iam muitos dos seus discípulos e uma grande multidão. E quando chegou perto da porta da cidade, eis que levavam um defunto, filho único de sua mãe, que era viúva, e com ela ia grande multidão da cidade. E vendo-a, o Senhor moveu-se de íntima compaixão por ela e disse-lhe: Não chores. E chegando-se, tocou o esquife, e os que o levavam pararam, e disse: Jovem, eu te digo, levanta-te. E o defunto assentou-se e começou a falar, e o entregou à sua mãe. E de todos se apoderou o temor, e glorificavam a Deus, dizendo: Um grande profeta se levantou entre nós, e Deus visitou o seu povo. E correu dele esta fama por toda a Judéia e por toda a terra circunvizinha. Vamos orar. Senhor, que a Tua graça esteja sobre nós durante a exposição da Tua palavra, e que ela seja espada afiada de 2 gumes, apta a discernir as intenções dos corações. Agradecemos em nome de Jesus. Amém. Aqui nós encontramos um ocorrido na vida de nosso Senhor Jesus Cristo. Não sabemos se o Senhor Jesus Cristo tinha uma espécie de agenda ministerial, de como ele fazia as suas programações, os seus eventos, mas o Senhor Jesus Cristo não era um profissional, ele era uma pessoa que também não estava inativa. Ele sempre esteve ativo durante os seus 3 anos e meio de ministério terreno aqui neste mundo. A missão do Senhor Jesus era salvar, libertar os perdidos e os pecadores. E o Senhor passa por essa cidade chamada Naim. O Senhor, ele operava de uma maneira sem nenhuma programação. Certa ocasião o Senhor ia a convite de um centurião romano, e a multidão estava ao seu derredor, e de repente uma mulher lhe tocou, e dele saiu virtude. E aqui nós encontramos o Senhor vindo com uma grande multidão também de discípulos, de admiradores. E o Senhor, quando passa por essa cidade, ele vê às portas dessa cidade uma outra multidão que saía, e essa multidão
era uma multidão triste, infeliz, uma multidão que chorava, porque mais uma vez a morte estava tomando conta de uma pessoa daquela cidade, e isso trazia grande desolação. E o Senhor, diz o texto, movido de íntima compaixão, o Senhor mandou parar aquela multidão que mais uma vez a morte, como uma espécie de cavalo amarelo, como diz lá no Apocalipse, trazia mais um troféu, mais uma vida era retirada do mundo dos vivos, e assim essa procissão, esse troféu, ele caminhava com grande vitória para a sepultura, para uma separação dos entes queridos. E o Senhor Jesus Cristo, nessa oportunidade, Ele manda parar, e sem muita divagação, Ele ordena que aquele jovem se levante. E dessa maneira nós podemos ver que numa situação bem instantânea, bem rápida, com o dedo o Senhor faz com que aquela multidão chorosa pare, e ali o Senhor opera um grande milagre. Louvado seja o nome do Senhor. Uma situação em que nós podemos ver a vitória da vida do Senhor Jesus Cristo com relação à morte. Nós sabemos que também um dia, quando estivermos no caminho da Nova Jerusalém, a Jerusalém celestial, muitos esquifes vão ser tocados, aleluia, e muitos mortos serão ressuscitados pelo toque maravilhoso de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aqui nós podemos ver que esta batalha contra a morte foi breve e decisiva. O Senhor não precisou de muito tempo, a morte não conseguiu vencer o corpo mortal de nosso Senhor Jesus Cristo, porque o Senhor Jesus Cristo, como diz em João capítulo 10, verso 10, o ladrão vem para matar, roubar e destruir, mas eu vim para dar vida e vida em abundância. E mais uma vez o Senhor estava vencendo aquela batalha, mostrando ali que futuramente Ele também venceria a batalha da morte, e assim a morte não poderia retê-lo nas entranhas da sepultura, da separação, da corrupção do nosso corpo. A morte seria vencido, porque Jesus Cristo é o autor e consumador da vida, aleluia. E dessa maneira aquilo foi muito rápido, instantâneo. A batalha foi vencida pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E vivemos em épocas semelhantes, em que nós encontramos mortos que muitas das vezes nós participamos do seu sepultamento, do seu enterro, mas nós sabemos que também, conforme palavra do Senhor, especialmente em Efésios capítulo 2, verso 1 e 2, a palavra de Deus nos diz: e Ele vos vivificou, estando vós mortos em delitos e pecados, os quais andastes segundo o curso do Deus desse século, satisfazendo as concupiscências da carne. E todos nós éramos desobedientes e filhos da ira. Estávamos separados de Deus.
E isso nos mostra que quando nós não estamos em Cristo Jesus, nós estamos como mortos espiritualmente. E aqui nesse ocorrido, nesse incidente, nós podemos ver que, isso é muito importante, os milagres são sermões para os olhos. Os ensinos e as proclamações do Evangelho são sermões para os ouvidos. Importante isso. Então, os milagres que o Senhor Jesus operou e opera, que nós cremos nos milagres também em nossos dias, são sermões para os nossos olhos. O Senhor Jesus Cristo, Ele queria nos dizer alguma coisa profunda com relação a este ocorrido. Não era simplesmente demonstrar o seu poder, a sua autoridade sobre a morte, mas o Senhor queria nos mostrar circunstâncias, lições muito mais importantes. E é o que nós queremos meditar nesta hora com a amada igreja. De uma certa forma, nós também estamos com tristeza. Por quê? Porque temos amigos, temos familiares que não estão na graça do Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E nós sabemos que esses amigos, esses familiares, se partirem deste mundo, estão totalmente perdidos, conforme a palavra do Senhor. Vai ser uma separação eterna. Não haverá uma segunda vez, não haverá purgatório, mas existe uma sentença. E isso provoca grande tristeza, porque se nós amamos esses entes queridos, nós ficamos um tanto que desalentados, tristes, porque eles não estão servindo a Deus como nós estamos servindo. Aquele filho, aquele jovem que antigamente acompanhava a sua mãe à casa do Senhor, aquele jovem que estava às vezes até trabalhando na obra do Senhor, este jovem, quando ele chegou a uma certa idade, ele começou a ter uma certa liberdade oferecida pelos seus pais, e essa liberdade então ele usou para ter uma certa autonomia espiritual, e ele começou a buscar as coisas lá do mundo, as companhias do mundo. Ele agora não se satisfazia mais em vir à casa do Senhor. A casa do Senhor era um lugar em que ele agora já não gostava mais, e ele foi paulatinamente, ou às vezes repentinamente, ele foi se afastando da casa do Senhor. E aquela mãe que trazia o seu filho, agora não tem mais a companhia do seu filho. Oh, que situação! Nós nos encontramos às vezes de vermos essas pessoas separadas, essas pessoas longe do convívio da casa do Senhor. Eu tenho uma antiga Bíblia, e ali nessa antiga Bíblia eu tenho uma foto do nosso departamento infantil. Isso não é muito longe, mas é pelo ano 2006, por exemplo. E aquela foto nós vemos aquelas crianças ali juntas, cantando a Deus, se apresentando como às vezes elas se apresentam aqui na igreja. Mas eu observo que algumas, hoje elas já são jovens, mas infelizmente algumas dessas crianças não estão mais conosco. E isso deve criar em nós uma tristeza muito grande,
Você que é mãe, que de uma certa forma o seu filho não está vindo na igreja, você no seu silêncio do seu dia a dia, você chora, a sua alma se comove, porque você conhece a palavra do Senhor, e você queria que o seu filho tivesse te acompanhando, seguisse os caminhos do seu pai, mas infelizmente esse filho não está aqui. Ó amigos, para o coração gracioso é uma mágoa muito grande quando o filho não é convertido. É muito mais quando se torna único, como era o caso dessa mamãe. Ela perdeu o seu filho, o seu queridinho, a única coisa que lhe restava. Agora ela estava viúva, ela estava desprovida de companhia, e isso era muito triste. E isso traz muita amargura para os corações das mães, de verem os seus filhos que não estão mais na igreja, de vermos os nossos amigos que ainda não foram alcançados pelo Evangelho de nosso Senhor e Salvador, ver os nossos familiares, às vezes íntimos, e esses familiares estão longe da casa do Senhor. Isso traz para nós grande amargura, grande tristeza. E assim como aquela procissão, nós muitas das vezes também choramos, porque essas pessoas estão longe de Deus. Estamos enlutados, porque eles estão em situação semelhante. Na narrativa que nós encontramos aqui diante de nós, a mãe estava chorando, porque o seu filho estava morto. E nós estamos tristes, porque nossos jovens amigos estão espiritualmente também mortos, estão separados de Deus. E isso traz para nós uma tristeza muito grande. Existe uma vida infinitamente mais sublime, que é a vida que vivifica o corpo material, que é o Espírito Santo trabalhando no corpo íntimo, físico da pessoa, e dessa maneira gerando espiritualmente pessoas vivas para Deus. Deus não quer pessoas mortas, pessoas que não o conhecem, pessoas que estão separadas dele, mas Deus, através da obra e da pessoa do Senhor Jesus Cristo, Ele quer pessoas que sejam vivificadas no seu espírito, na sua alma, no seu coração, para que possam se aproximar de Deus e assim terem uma comunhão agradável, uma aliança deleitosa, que realmente dá sentido para a nossa vida. Essas pessoas estão mortas para Deus, pessoas estão mortas para o Senhor Jesus Cristo, mortas para o Espírito Santo, e é realmente triste. Você está morto para as verdades divinas, pessoa que não se interessa pelas coisas de Deus, se apresenta às vezes quando está em extrema, urgente necessidade, aí sim vai se lembrar que talvez exista um Deus que talvez possa cuidar da sua vida, da sua necessidade. Mas é bom se aproximar de Deus, é bom ter comunhão com Deus, é bom ser vivificado pelo Espírito Santo de Deus. Por isso nós precisamos estar cada vez mais buscando a presença de Deus nas nossas vidas. Nós estamos enlutados porque perdemos a ajuda e consolo daqueles que deveriam nos oferecer. Como é triste vermos pessoas que antes
até nos ajudaram a conhecer ao Senhor Jesus Cristo, mas essas pessoas se afastaram do convívio de Deus, do convívio da igreja, e agora abandonaram o caminho do Senhor, estão vivendo uma vida longe de Deus no pecado. Isso nos deixa muito enlutado, muito triste. Aquela mulher que tinha perdido o seu parceiro de vida, o seu companheiro, não sabemos quanto tempo aquela mulher esteve casada. Agora, uma mulher que tinha o esteio do seu filho, do seu único filho, aquele filho que ela podia cuidar, aquele filho que quando ele voltasse do trabalho, ela poderia conversar com ele, aquele filho que poderia ela fazer uma comida para ele, coisas simples, ela podia tratar daquele filho, ela podia dar o braço para aquele filho ir até a sinagoga judaica, mas agora ela está viúva, ela está desprovida, ela não podia contar mais com a ajuda que aquele filho poderia oferecer. E nós também, espiritualmente falando, nós poderíamos contar com a ajuda de jovens, de irmãos e irmãs que poderiam estar aqui nos ajudando no trabalho do Senhor, fazendo conosco a obra do Senhor, nos ajudando a proclamar o Evangelho do Senhor, a expandir o reino de Deus. Mas essas pessoas são pessoas que tinham seus talentos, pessoas que Deus podia usar de uma maneira tão importante. Essas pessoas estão longe. Então o nosso coração também está enlutado, porque infelizmente essas pessoas não estão aqui conosco nesta hora. E o tempo passa, e essas pessoas vão pegando idade. Por isso, jovem, é muito importante o tempo da sua vida. Certa ocasião, perguntaram, se não me falha a memória, para Spurgeon ou Moody, quando ele se converteu. Ele era jovem, e perguntaram como tinha sido o culto, e ele disse que naquele culto teve uma conversão e meia, e a pessoa ficou admirada, como uma conversão e meia? E ele pôde responder que tinha se convertido um jovem e uma pessoa já de meia idade, uma pessoa que já estava avançada na idade. Então, como é bom quando nós vemos Deus operar na vida de um jovem, e aquele jovem ser uma pessoa útil, ser uma pessoa que vai estar ocupando um espaço, e dessa maneira Deus usar de uma maneira poderosa esse jovem para a sua honra e para a sua glória, tendo uma vida que realmente é a melhor vida que um jovem pode ter, é a vida com Deus, passar a sua juventude na presença do Senhor e não ser contaminado com as iguarias deste mundo, com a comida maléfica que o mundo oferece. Essa vida ser preservada pelo Senhor Jesus Cristo, isso realmente dignifica, é motivo de alegria e de vitória para um pai, para uma mãe que tem o seu filho, a sua filha totalmente integrada nas coisas de Deus, nos serviços do Senhor. Nós estamos enlutados por causa do futuro dos mortos no pecado. Nós sabemos que o pecado, ele traz consequências. Hebreus capítulo 9, verso 27,
Ao homem está ordenado morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo. E a palavra é muito séria com relação à separação eterna da nossa alma. O Senhor Jesus, várias ocasiões, falou que ali haverá choro e ranger de dentes. Então, os espiritualmente mortos provocam grande pesar entre os membros da família dos que estão vivos espiritualmente, porque nós que temos recebido a graça de estar vivo espiritualmente, nós sabemos as consequências dessa separação. O resultado é muito funesto. Mas existe um ajudador, que é o Senhor Jesus Cristo. O jovem, ele é levado para o enterro. Ali já estava a sentença feita. Ali o Senhor Jesus aparece. Para os céticos, eles vão falar: isso foi uma coincidência. Mas para nós que somos espirituais, nós sabemos que ali foi uma provisão, uma providência da parte de Deus, naquele momento exato em que uma procissão está saindo da cidade, uma outra procissão aparece de repente, e ali há um cruzamento dessas duas procissões, e o Senhor Jesus está ali. Aleluia! Será que nesta noite, você que adentrou aqui como nosso convidado, você veio às vezes até um pouco forçado a este lugar, e você acha tudo uma coincidência que tem ocorrido na sua vida? Mas nesta noite, o Senhor Jesus também está aqui, e Ele está passando próximo, bem perto, bem íntimo de você, da sua alma, do seu coração. E nesta noite Ele quer tocar na sua vida. Ele quer fazer com que a sua vida, ela revigore, ela seja vivificada. Você que está morto espiritualmente falando, nesta hora o Senhor pode te vivificar e fazer de você uma nova criatura em Cristo Jesus. E nesse momento houve aquele toque do Senhor, como um tic-tac de um relógio. O Senhor se aproximou daquele esquife, mandou parar e disse para o jovem: levanta-te. E aquele jovem levantou-se. O Senhor, Ele fez um diagnóstico num momento muito rápido. Ele viu aquela multidão, Ele viu pessoas chorando, Ele viu quem era aquela mãe, Ele conheceu que aquela mulher chorava diferente, ela tinha uma compaixão diferente, as suas entranhas, as suas lágrimas eram diferentes das demais. E o Senhor, Ele disse para aquela mulher: não chore. Aleluia. Você que é mãe, você que é pai, você que tem chorado, o Senhor é poderoso para transformar a sua lágrima em alegria. O Senhor é poderoso para que a noite pode durar uma tristeza, mas pelo amanhecer vem a alegria. Por quê? Porque o Senhor é aquele que dá vida. Louvado seja o nome do Senhor. Então o Senhor enxergou de um relance, Ele viu aquela mulher principal, Ele viu o seu coração, Ele viu, percebeu que era o seu único filho,
E ali o Senhor tocou naquela pessoa. O Senhor, Ele entrou no meio de tudo. Ele adentrou nas profundezas daqueles sentimentos, e ali o Senhor operou o seu grande milagre. O Senhor, Ele também, muitas das vezes, Ele bate muito íntimo à nossa porta do nosso coração. A palavra de Deus diz que: eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir o seu coração e me convidar, eu entrarei e cearei com ele e ele comigo. O Senhor está bem próximo de ti. Às vezes você não percebe, mas o Senhor está muito próximo. E o Senhor participou daquela tristeza. Ele pôde dizer: não chores. O Senhor, Ele moveu-se, como diz aqui no verso 13, e vendo-a, o Senhor moveu-se de íntima compaixão por ela, e dessa maneira os que carregavam aquele esquife pararam por conta própria e esperaram ver o que ia acontecer. O que nós podemos entender disso? Que você que não está com a vida viva pelo Senhor Jesus Cristo, você está sendo carregado por pessoas, você está sendo carregado pela sua vontade, você está sendo carregado pelo seu coração. Deixa o Senhor tocar, deixa o Senhor parar por um instante a sua vida, para que você possa receber esta ordem do Senhor Jesus: levanta-te. Aleluia. Houve um silêncio total, e aquele silêncio foi de grande expectativa. O que vai acontecer? Aquela mulher percebeu, olhou: será que vai acontecer um milagre para o meu filho? E as pessoas ficaram todas ali num grande silêncio. Muitas das vezes nós também precisamos ficar em silêncio para que a manifestação do poder de Deus ela seja vista na vida daquelas pessoas que nós temos evangelizado. E houve o milagre da vivificação. Veja comigo em João capítulo 5, verso 21, a palavra de Deus diz assim: pois assim como o Pai ressuscita os mortos e os vivifica, assim também o Filho vivifica aqueles que quer. Então Deus é o único que pode realizar isso. Ainda em João capítulo 11, verso 25, o Senhor, quando ressuscitou Lázaro, ele pôde dizer: disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Ninguém poderia ajudar aquele jovem, ninguém poderia fazer aquele jovem ressuscitar. Nós também não podemos fazer um morto ressuscitar. O único que pode fazer uma pessoa espiritualmente morta ressuscitar é a pessoa bendita de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aleluia! E Ele está aqui, e Ele veio para vivificar aqueles que estão mortos. E o Senhor falou pessoalmente para aquele jovem: jovem, levanta-te. E hoje o Senhor fala para você: jovem, homem, mulher, não importa a sua idade, levanta-te, levanta-te, erga a cabeça, venha para a vida, porque continua nessa situação. E isso é muito importante. A fé nos capacita a ordenar os mortos a viver, e realmente eles vivem. A autoridade para fazer isso, somente o Senhor Jesus Cristo. Ele tem essa autoridade
de vivificar os mortos. O milagre, e ele foi operado instantaneamente. O Senhor operou aquele milagre, e por isso os resultados foram muito grandes. Diz aqui em Lucas 7, no texto que nós estamos meditando, no verso 17: e correu dele esta fama por toda a Judéia e por toda a terra circunvizinha. Então, o Senhor Jesus Cristo é aquele que realmente tem o poder e autoridade para vivificar todos os que estão mortos espiritualmente. Quantos aqui podem dizer: graças a Deus, eu estou vivo espiritualmente? Você pode agradecer a Deus? Eu estou vivo espiritualmente. Você se lembra do dia que o Senhor tocou na sua alma, de como você teve este encontro real, verdadeiro com o Senhor, e a partir de então a sua vida teve uma nova guinada, teve um novo recomeço. Você que está aqui nesta noite, que ainda não conheceu o Senhor Jesus Cristo, a palavra de Deus, ela dá um diagnóstico da sua alma, como nós tivemos meditando. Você está espiritualmente morto, morto para Deus, morto para o Senhor Jesus Cristo, morto para o Espírito Santo, morto para as verdades bíblicas, morto para a vida espiritual. Mas nesta noite você tem um ajudador, que é a pessoa bendita de nosso Senhor Jesus Cristo. É aquele que pode parar a sua vida por um instante, e por um segundo ele pode dizer: levanta-te. Será que você pode ouvir a sua voz agora? Levanta-te. E aquele jovem que estava morto, ele voltou para os braços da sua mãe. Você que é mãe, que você ainda tem este grande prazer de dizer para o seu filho que está afastado do Evangelho: jovem, levanta-te. O Senhor quer dar vida para você novamente. Será que tem alguém neste auditório que, estando espiritualmente morto, nessa hora aceita o convite que o Senhor Jesus faz? Levanta-te. O Senhor Jesus quer te dar vida espiritual. Não importa a situação que você está passando. Eu penso que uma situação pior do que este jovem você não está. Este jovem estava morto fisicamente e espiritualmente, mas o Senhor o tocou. E o Senhor quer tocar na sua vida nesta hora. Se tem alguma pessoa que ainda não teve essa experiência com o Senhor Jesus, se quiser ficar de pé no seu lugar e dizer: Senhor, eu estou aqui, me levanta. Eu já não tenho mais forças espirituais, mas ouvindo a tua palavra, eu quero crer, eu quero desejar ser uma nova criatura em Cristo Jesus. Eu quero que a minha alma também viva para ter uma comunhão com o Senhor, para ter um deleite espiritual com o Senhor, para te conhecer melhor, para poder te adorar na beleza da tua santidade. Este é um convite para você que está aqui nesta hora, neste momento, e você que precisa de ser vivificado. É o convite que nós fazemos para que você fique em pé, e nós gostaríamos de orar pela sua vida, pedir para o Senhor te abençoar, para que o Senhor possa estar dando esta
este sopro do Espírito Santo que nos dá vida. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos orar. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, que este episódio que é narrado nas Sagradas Escrituras, que nos mostra este quadro tão triste, que fala da morte, Senhor, fala da separação, fala das consequências, mas exemplifica tão graciosamente o encontro que o Senhor pode ter com aqueles que estão mortos espiritualmente. Ó Deus, trabalha nos corações, Senhor, fazendo com que essas vidas estejam vivas para o Senhor. Continua a operar nos vivos espiritualmente, a firmar os seus passos, a estar segurando em suas mãos, para que eles tenham a graça, poder, ó Deus, o deleite de estarem cada vez mais vivos para o Senhor. Oh Jesus, como é bom começar a lutar, ter essa saúde espiritual. Continua, Senhor, a operar em nossas vidas, para que haja a estatura de um varão perfeito, a que sejamos moldados como o Senhor Jesus Cristo é. É a nossa oração, agradecidos em nome de Jesus. Amém. Que Deus nos abençoe. Você quer recuperar a beleza do seu sorriso? Estão faltando dentes em sua boca? Sua prótese não está mais funcionando? Você não consegue mastigar direito? Precisa remover dentes impactados? Seus dentes estão amarelos? Então venha conhecer a Rinaldi Odonto. Tem estacionamento próprio? Você poderá contar com uma agradável cordialidade na recepção, excelente pré-atendimento, avaliação e procedimentos personalizados com os doutores Natan e Natanael Rinaldi. Processos de implantes, extrações e cirurgias são feitas com aparelhos de última geração. Nossa satisfação aqui na Rinaldi Odonto é ver você feliz, com seu sorriso sempre bonito e saudável. Venha conhecer as nossas clínicas. Acesse www.rinaldiodonto.com.br. Telefones: Clínica 1 3233 2540, Clínica 2 3203 2464. Na Rinaldi Odonto você recupera a beleza do seu sorriso.